Olá novamente. Então hoje, nesse momento, a gente vai iniciar a nossa fatoração de polinômios. Antes da gente começar, vamos entender fatoração, no sentido assim da matemática. Você tem um número 10, você sabe fatorar ele em fatores primos? Você faz 2 vezes 5, certo? Então você escreveu 10 como produto de outros números. Nesse caso foram primos, 2 vezes 5. Vamos fatorar agora o 20. Você vai dizer 10 vezes 2, certo? Ou 4 vezes 5, não importa. Se você disser 10 vezes 2, aí você pode fatorar o 10. Aí fica 2 vezes 5 vezes 2. Aí você reorganiza, fica 2 vezes 2 vezes 5. Ou simplesmente 2 ao quadrado vezes 5. Vamos mais um exemplo. Se eu quiser fatorar, por exemplo, o 2. Não tem muito o que fazer, né? A gente pode escrever simplesmente 2 vezes 1. Lembrando que o 2 é o único número par que é primo. O restante, todos os demais números primos são ímpares. O 2 é o único número par que é primo. Então, quando a gente fatorar os polinômios, a gente vai também colocar eles como produto de outros polinômios, certo? Então a gente vai ter um polinômio, certo? De 2 termos, 3 termos, 4 termos, e a gente vai colocar como produto de pelo menos 2 outros polinômios. Cálculo algébrico, a nossa habilidade da BNCC. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Então, vamos trabalhar hoje a fatoração de polinômios, certo? Como fatorar? Se não é um número, como é que a gente vai descrever esse polinômio como produto de outros? Então, a gente tem alguns casos a analisar. Então, fazer a fatoração ou fatorar um polinômio é expressá-lo por meio de uma multiplicação de 2 ou mais polinômios. Existem vários casos de fatoração que devem ser utilizados de acordo com as características do polinômio a ser fatorado. Então, dependendo de como você vai observar o polinômio, certo? Você vai escolher uma maneira de fatorar. Às vezes há mais de uma maneira, mas você vai sempre escolher a mais adequada para aquele momento. Quando você estiver trabalhando com equações algébricas, ou com equação de segundo grau, ou até mesmo com função quadrática e outras situações, certo? Então, o primeiro caso que a gente vai trabalhar é o fator comum, que é a colocação de um termo em evidência, em destaque. Então, vamos observar. Veja abaixo o processo para a fatoração de 3a ao quadrado mais 3ab, que a gente vai considerar como o primeiro caso de fatoração. Então, se você observar 3a ao quadrado mais 3ab, intuitivamente você vê o 3 aparece no 3a ao quadrado e o 3 aparece no 3ab. Além disso, o a também aparece, né? E no a ao quadrado é a vezes a e no ab ele aparece, a vezes b. Então, a gente diz que esse 3a é o que a gente vai colocar em evidência, é o fator comum, certo? Ele está multiplicando no 3ab, ele está 3a vezes b. E no 3a ao quadrado está 3a vezes a. Então, a gente vai colocar ele em evidência, certo? Então, observa bem, o que a gente falou? Eu vou escrever 3a ao quadrado como 3a vezes a e 3ab como 3a vezes b. Então, eu vou pegar esse fator comum, certo? Que é comum aos dois termos, e vou colocar em evidência. Então, vai ficar 3a vezes, e aí a gente coloca os outros termos com os respectivos sinais. Ou, certo? A gente imagina o seguinte, esse 3a ao quadrado mais 3ab, ele é um produto, ele é um resultado de quê? De uma multiplicação de que termos? Aí eu coloco 3a vezes a mais b. Porque se você multiplicar 3a vezes a, vai faltar para o 3a ao quadrado. 3a vezes b vai voltar para o 3ab, certo? Vai voltar para aquele polinômio que está à esquerda, que é o 3 ao quadrado
3a ao quadrado mais 3ab, certo? Você pode também fazer pela divisão de polinômios, certo? Você pode fazer, ó, 3a vezes a dividido por 3a dá a. Aí você coloca o a lá dentro do parênteses. Aí mais do 3ab com mais do 3a dá mais. 3a vezes b dividido por 3a é b. Aí você coloca lá o b. Isso aí é outra forma também. Se você achar interessante essa forma, você pode fazer dessa forma, sem problema algum. Então, 3a é o fator comum às duas parcelas de 3a ao quadrado, que é uma, e 3ab, que é a outra parcela. Assim, 3a ao quadrado mais 3ab, na forma fatorada, é 3a vezes a mais b. Foi o que a gente falou no início. A gente colocou um polinômio, certo? 3a ao quadrado mais 3ab, como produto de outros polinômios, de 2 ou mais. Nesse caso foram 2, que é 3a vezes a mais b. 3a é um polinômio, a mais b é outro, certo? Considerando assim a denominação polinômio de uma forma geral. Então, quando escrevemos 3a ao quadrado mais 3ab igual a 3a vezes a mais b, destacando o fator comum 3a, dizemos que o colocamos em evidência. Certo? Então, colocar em evidência é destacar. Então, vamos verificar outros exemplos de fatoração em que são colocados termos em evidência. Então, vamos lá. 6x menos 10y. Você deve falar, poxa, eu não estou vendo nenhum termo aí em evidência, né? Não está aparecendo de imediato. Mas se você escrever o 6x como 2 vezes 3 vezes x e o 10y como 2 vezes 5 vezes y, você vai encontrar um termo, certo, comum, um fator comum, que é o 2. Aí, poxa, o 2 multiplicado por alguma coisa gerou o 6x menos 10y. Certo? Então, 2 vezes 3x gera o 6x, 2 vezes 5y gera o 10y. Certo? Se você observar, eles já aparecem. Acompanhe aquela linha lá de baixo. Eles já aparecem ali, ó. 2 vezes 3x, 2 vezes 5y. Ou seja, o que está dentro do parêntese é o 3x e o 5y. Mas, novamente, você pode também efetuar a divisão de polinômios. Certo? Considerando que não pode ser zero o denominador. Então, 6x dividido por 2, depois que você acha o fator comum, dá 3x. Aí, menos do 10y com mais do 2, menos. Aí, 10y dividido por 2 dá 5y. Isso aí é outra forma também. Certo? Você escolhe qual é a mais adequada para você calcular e fatorar, no caso, o fator comum. Certo? Esse tipo de fatoração aí. Então, acompanha comigo outro exemplo. 5a ao quadrado b mais 6ab. Então, se você escrever na forma fatorada o 5a ao quadrado b, fica 5 vezes a vezes b. Mais 6ab. 2 vezes 3 vezes a vezes b. Então, o que tem em comum aí? É o a e o b, certo? Então, o AB é o fator comum que a gente diz. E aí, observa, quando você destaca o AB, já como fator comum, fica somente o 5A. Aí você coloca o 5A lá dentro do parênteses, mais o outro lado, 6AB. Quando você tira o AB, fica somente 2 vezes 3, que dá 6. Aí você coloca 6 lá dentro do parênteses. Lembrando que também você pode efetuar pela divisão de polinômios, certo? Então, vamos a mais um exemplo. 9x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x. Então, nós temos 9x ao cubo. Como é que eu vou fatorar? Então, 9 é 3 vezes 3, x ao cubo vezes x, vezes x, vezes x. Menos 6x ao quadrado, 2 vezes 3, vezes x, mais o 3x, 3 vezes x. E aí, observa que aparece o 3, certo? Em todos os fatores, em todos os termos, e aparece o x também, certo? Uma vez só em cada, pelo menos uma vez, né? Na verdade. Então, eu vou pegar o x.
certo? Se aparecesse duas vezes lá onde está escrito 3x, eu ia pegar o x ao quadrado, certo? A gente vai ver um caso assim, que isso pode aparecer. Então, 3x em evidência, certo? Aí abre parênteses, aí você verifica que tirando 3x lá do 9x ao cubo, ficou só 3 vezes x, que ficou 3x ao quadrado, que você coloca dentro do parêntese. Aí menos, certo? Tirando 3x lá do 6x ao quadrado, ficou somente 2x, que você coloca dentro do parêntese. Aí mais... e se eu tirar o 3x, não fica nada? Não, fica. Lembra que qualquer número, por si só, está sendo multiplicado por 1. Então, eu poderia escrever 3x vezes 1. Então, quando eu retiro o 3x, fica 1. Então, eu coloco 1 lá. Lembrando, novamente, que você pode efetuar pela divisão de polinômios. 9x ao cubo dividido por 3x dá 3x quadrado, menos com mais, menos. 6x ao quadrado dividido por 3x dá 2x, mais com mais dá mais, 3x dividido por 3x dá 1, certo? E mais um exemplo. X vezes x mais 2 mais 3 vezes x mais 2. Parecido com o que a gente vai ver já, que é a fatoração por agrupamento. Então, nem sempre o fator comum vai ser só um monômio. Às vezes pode ser um binômio, um trinômio, um polinômio de uma maneira geral. Então, nesse caso, x vezes x mais 2 mais 3 vezes x mais 2. X mais 2 é o fator comum. E aí você coloca o x mais 2, abre um parênteses. Se você tirou o x mais 2 de lá, restou apenas o x. Você coloca dentro do parênteses, lá no segundo parênteses, mais... Você tirou o x mais 2 do 3 vezes x mais 2. Aí ficou somente o 3. Você coloca dentro do parênteses e fecha o parênteses. Nesse caso, o fator comum é um binômio, certo? Nem sempre vai ser somente um monômio. É o que a gente vai ver agora na fatoração por agrupamento, certo? Então, nós temos, observa, ax mais 2a mais 5x mais 10. Então, eu posso agrupar de 2 em 2, certo? Eu posso agrupar e verificar que no ax mais 2a eu tenho um fator comum ali, que é o a. No 5x mais 10, certo? De imediato não aparece, mas você sabe que o 10 você pode escrever como 2 vezes 5. Então, a fatoração de dois grupos separadamente deve gerar um fator comum para uma nova fatoração. Como assim? Olha só, eu fatorei o ax mais 2a, ficou a vezes x mais 2, mais 5 vezes x mais 2, que é a fatoração de 5x mais 10. Aí apareceu o x mais 2, ó. Apareceu um novo fator comum, como no último exemplo do primeiro caso de fatoração que a gente viu. E aí, se eu colocar o x mais 2 em evidência e abrir um parêntese, vai ficar o quê? Você tirando o x mais 2 do a vezes x mais 2, vai ficar somente o a. Tirando o x mais 2 do 5 vezes x mais 2, fica somente o 5. Então, fica x mais 2 em evidência vezes a mais 5. Quando você tiver dúvida se está correto ou não, você pode multiplicar x mais 2 vezes a mais 5. É um bom exercício para treinar a multiplicação, para treinar a álgebra. E se der o primeiro resultado, se der a primeira expressão, que no caso é ax mais 2a mais 5x mais 10, está correto a sua fatoração. No início você pode fazer isso para começar a treinar, certo? E perceber que essa sua metodologia, esse seu método, ele é válido. Vamos ver outros exemplos. Então, olha o que aconteceu com AB mais A menos BX menos X. Então, AB mais A tem um fator comum A. Então, fica A vezes B mais 1. Você pergunta, poxa, esse 1 por quê? Você pode efetuar a divisão, certo, de polinômios e entender por quê. Se o A é o fator comum, eu vou dividir AB por A, dá B. Aí mais A dividido por A dá 1. Lembrando que o A no denominador não pode ser 0. Toda vez que a gente estiver trabalhando na álgebra, a gente tem que lembrar que quando a gente for dividir, o número no denominador não pode ser 0. Certo? Aí menos... Aí aparece o x no bx e no x sozinho. Você destaca o x e aí faz. Agora cuidado com a regra de sinal.
Vamos lá, menos do bx com menos do x, mais, certo? Bx dividido por x dá b. Lembrando que o x não pode ser zero. Aí vamos lá, menos x, o menos desse x de cima com menos do x de baixo vai dar mais. X dividido por x, considerando que o x não é zero, dá 1. Certo? Então fica a vezes b mais 1 menos x vezes b mais 1. Aí olha o que acontece. Apareceu um novo fator comum, que é o b mais 1. Aí b mais 1 em evidência. Então vamos falar assim de uma maneira geral, certo? De uma maneira mais aprofundada agora. Então vamos lá. A vezes b mais 1 dividido por b mais 1 dá a. Aí menos do x com mais do b mais 1, mais lá de fora, dá menos. X vezes b mais 1 dividido por b mais 1 dá x. Então, b mais 1 vezes a menos x é a forma fatorada, certo? De ab mais a menos bx menos x. É uma fatoração por agrupamento. Olha um segundo exemplo. Então, no segundo exemplo, nós temos o seguinte. A ao quadrado menos 5a mais a menos 5. Então, observa os dois primeiros termos. Tem o fator comum a. Lembrando que a ao quadrado é a vezes a. E o segundo termo? Você olha, poxa, não tem fator comum. Isso acontece bastante. E aí, quando não existe o fator comum, não existe assim, entre aspas, a gente não consegue visualizar de imediato, mesmo decompondo em fatores primos, a gente coloca o 1 em evidência. Certo? Sempre vai ter um fator comum, quando não aparecer assim de imediato, nem pela decomposição dos termos ou dos números em fatores primos. Aí a gente coloca o 1. O 1 está sempre presente, está sempre multiplicando o número. Então, mais 1. E aí, vamos lá. Mais a com mais do 1. O mais do a com mais do 1 dá mais. A dividido por 1 dá a. O menos do 5 com mais do 1 dá menos. 5 dividido por 1 dá 5. E aí apareceu um novo fator comum, que é a menos 5. A menos 5 em evidência, que multiplica a mais 1, certo? Ou seja, a vezes a menos 5 dividido por a menos 5 dá a. Mais do 1 com mais do a menos 5 dá mais. 1 vezes a menos 5 dividido por a menos 5 dá 1, certo? Então, mais um exemplo, certo? Para a gente ficar bem familiarizado com fatoração por agrupamento. Então, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado y menos 2xy mais y. Caramba, são 6 termos, mas pode acontecer. E aí você observa os 3 primeiros termos, certo? Você tem um x, fator comum. Aí você é x vezes, aí x ao cubo dividido por x, lembrando que o x não pode ser zero nesse caso, x ao quadrado. Menos 2x quadrado com mais 2x, menos 2x ao quadrado dividido por x, 2x. Mais 2x com mais 2x, mais x dividido por x, x não pode ser zero, dá 1. Aí mais, aí observa os 3 últimos termos, nós temos o y. Y em evidência, x ao quadrado y dividido por y, x ao quadrado, certo? Não esquecendo de fazer a regra de sinal. Mais do x ao quadrado y com mais do y, dá mais. Menos do 2xy com mais do y, dá menos. 2xy dividido por y, 2x, certo? Mais do y com mais do y dá mais. Y dividido por y, lembrando que y não pode ser zero, dá 1. Aí apareceu um novo fator comum em evidência, que a gente coloca em evidência, né? X ao quadrado menos 2x mais 1. E aí nós temos x ao quadrado menos 2x mais 1 em evidência, que multiplica x mais y, que são os termos que ficaram fora. Ó. Isso aí também pode valer como regra prática, certo? Se você começar a observar isso aí, isso também vale como regra prática. O terceiro caso de fatoração é o trinômio quadrado perfeito, que a gente trabalhou ele como resultado de produtos notáveis, que a gente viu numa aula anterior a essa. Certo? Recomendo que você visualize a aula anterior a essa também. No estudo dos produtos notáveis, o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos nos dão trinômios quadrados perfeitos como resultados.
Vamos lembrar, por exemplo, olha só, o quadrado de x mais 5 deu um trinômio quadrado perfeito. O quadrado de 3x mais 10 deu um trinômio quadrado perfeito também. O quadrado de a menos 7, outro trinômio quadrado perfeito. O quadrado de 4x menos 9y, outro trinômio quadrado perfeito. Quando a gente vai fatorar, a gente vai ter o trinômio agora e vai voltar para o quadrado da soma ou quadrado da diferença, certo? Então, o caminho inverso do que aparece acima é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Veja. Então, olha lá. X ao quadrado mais 10x mais 25. É o exemplo da letra A, né? Então, quando eu faço o caminho inverso, aí eu coloco x mais 5 tudo ao quadrado, na verdade eu estou fatorando. E o que quer dizer isso daí? Como é que a gente fatora? A gente faz assim, olha, na regra prática, a gente tira a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Mas toma muito cuidado, porque isso daí, na verdade, é módulo de x, que vai dar o x aí, certo? Então a gente, poxa, se é x ao quadrado, então o que está sendo elevado ao quadrado? É o x, a gente considera assim, certo? Para não haver problemas com sinais. Mas você já fica aí com essa observação. Muito cuidado, quando for calcular a raiz quadrada de x quadrado, evite aquele detalhe de dizer, corta. Não, não faça isso. Na verdade, é módulo de x. Mas vamos considerar aqui, para efeito de simplificação, certo? Que x ao quadrado, que está sendo elevado aqui, é o x. Então, a gente coloca o x lá. E o 25? O que está sendo elevado ao quadrado para dar 25? É o 5. Então, x mais 5. Aí, fecho parênteses, coloco o quadrado. Observa se o termo do meio, que é o 10x, é o dobro do produto x por 5. Então, 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 5, 10x. Confere, né? Então, você fatorou o trinômio quadrado perfeito. A mesma situação para a letra B. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 9x quadrado? 3x. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 100? 10. Então, 3x mais 10, tudo ao quadrado. Certo? Aí você multiplica 2 vezes 3x, dá 6x, vezes 10, dá 60x, só para verificar se é o termo do meio. A mesma coisa com o exemplo da letra C, certo? A raiz quadrada não. Qual é o número que é elevado ao quadrado da A quadrado? A. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 49? 7. Então, A menos 7, tudo ao quadrado. Aqui é um sinal de menos agora. Observa bem. Certo? Então, A menos 7, tudo ao quadrado. Aí você faz 2 vezes A vezes 7, para saber se bate o termo do meio. 2 vezes A dá 2A, vezes 7, 14A. Então, é o mesmo do termo do meio. Mais o exemplo da letra D. Qual é o termo que é elevado ao quadrado da 16x quadrado? 4x. Qual é o termo que é elevado ao quadrado da 85y ao quadrado? 9y. Aí pega o segundo sinal, que é menos, aí faz 4x menos 9y, tudo ao quadrado. E o termo do meio? Multiplica. 2 vezes 4x dá 8x, vezes 9y dá 72xy. Aí com sinal de menos, no caso, né? Então, confere a fatoração do trinômio quadrado perfeito. O quarto caso, diferença de dois quadrados. Então, você estudou que o produto da soma pela diferença dos mesmos termos é um produto notável e que seu resultado é igual à diferença entre o quadrado do primeiro termo e o quadrado do segundo termo. Por exemplo, a gente verificou isso nos produtos notáveis, certo? E o caminho inverso do que aparece acima é a fatoração da diferença entre dois quadrados. Então, vamos lá. Olha só, parecido com o terceiro caso. Só que aqui você tem que verificar se são dois quadrados mesmo que estão na diferença. Então, quadrado, qual é o número que é elevado ao quadrado da x ao quadrado? X, para efeitos práticos, certo? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 64? 8. Então, x mais 8 vezes x menos 8, certo? Então, você acabou de fatorar o x ao quadrado menos 64. Olha o segundo caso. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 25x quadrado? 5x. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 81? 9. Então, 5x, observa a ordem, hein?
5x mais 9 vezes 5x menos 9. Então, eu acabei de sair do resultado do produto notável para ir para ele no início, né? Ou seja, eu fiz a fatoração, processo inverso. A letra C. 49x ao quadrado menos y ao quadrado. Qual o número que multiplicado por ele mesmo, ou seja, elevado ao quadrado, dá 49x quadrado? 7x. Qual é o número que é elevado ao quadrado da y? Y. Então, 7x mais y vezes 7x menos y. A mesma coisa aqui, 100 menos a ao quadrado. Vai ficar 100 é o quadrado de 10 e a ao quadrado é o quadrado de a. Então, 10 mais a vezes 10 menos a, certo? E o quinto caso de fatoração é a soma de dois cubos. Isso aqui a gente vai apresentar a título de complemento, certo? Porque a gente considera importante também você saber fatorar a soma de dois cubos. Veja o que acontece quando multiplicamos a soma de dois termos por um trinômio formado pelo quadrado do primeiro termo menos o produto do primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo termo. Olha só o que acontece. Certo? Na esquerda, você pode pausar esse vídeo aí e efetuar essa multiplicação. Eu vou deixar como dever para você fazer as devidas simplificações, que são análogas aos casos que a gente já trabalhou. E você vai ter o quê? O cubo de x mais o cubo de y. Então, quando você pegar esse resultado, o cubo de x mais o cubo de y, você vai fatorar como está à esquerda, certo? Aqui é a mesma coisa, 5x mais 2 vezes 25x ao quadrado menos 10x mais 4. Eu vou deixar como tarefa para você, você pode pausar o vídeo, efetuar a multiplicação, para saber se já está bem na parte de multiplicação de monômios, de sinais na álgebra. E aí você teve, olha, o cubo de 5x e o cubo de 2. Quando você for fatorar, você vai sair desse resultado que a gente chegou e voltar para o termo, para a multiplicação que está à esquerda. Então, o caminho inverso do que aparece acima é mais um caso de fatoração, ou seja, soma de dois cubos. Então, se eu tiver a soma de dois cubos, como é que eu fatoro? Primeiro mais o segundo, fecha parênteses, vezes o quadrado do primeiro menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? Então, olha um exemplo que a gente tirou, que a gente já verificou. Então, o 125x ao cubo, na verdade, ele é o cubo de 5x, e o 8 é cubo de 2. Então, 5x mais 2 vezes aí o quadrado de 5x, que é 25x quadrado, menos 5x vezes 2, que dá 10x, mais o quadrado de 2, que é 4. E o sexto caso, certo, que é a diferença entre dois cubos, e novamente, certo, o raciocínio é o mesmo no caso anterior. Eu vou deixar para você fazer essa manipulação algébrica, certo? X menos y vezes x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Você vai multiplicar tudo isso, fazer os devidos ajustes dos termos semelhantes, vai encontrar termos simétricos e você vai ter um cubo de x menos o cubo de y, certo? Um outro exemplo para você também treinar, certo? É importante que você treine essa multiplicação, certo? Como você está com a tecnologia agora desse vídeo, você pode pausar, treinar, se não entendeu, você volta. Então use a tecnologia também para aperfeiçoar a sua prática algébrica. E aí nós temos 27x ao cubo menos 125. 27x ao cubo é o cubo de 3x. 125 é o cubo de 5. Então, quando a gente faz o caminho inverso, o que acontece? Temos o caso de fatoração para expressões que indicam a diferença entre dois cubos. Ou seja, o cubo do primeiro menos o cubo do segundo termo, no caso, né, o primeiro menos o segundo termo, vezes o quadrado do primeiro, mais o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí nós temos o exemplo, certo? A gente fazendo a volta, nós temos a fatoração da diferença entre dois cubos. Nós temos aqui um quadro resumo para você, certo? Novamente, como a gente fez com os produtos notáveis, a gente recomenda que você não decore letras e decore sim
como você faz com cada termo, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto termo, enfim. E aí existe a possibilidade de aparecer outros tipos de fatorações, ou seja, duas ou mais fatorações. Há expressões que podem ser fatoradas mais de uma vez. Veja alguns exemplos. 3x² menos 75. Você coloca o 3 em evidência, aí fica 3 vezes x² menos 25, no fator comum. x² menos 25 é a diferença entre dois quadrados. Fatorando, fica 3 vezes x mais 5 vezes x menos 5. Então, você usou aqui dois casos de fatoração para fatorar 3x² menos 75. 4x³ mais 4x² mais x. Você tirou o x em evidência, ficou 4x² mais 4x mais 1. Opa, um trinômio quadrado perfeito. Então, fica x vezes... Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 4x²? 2x. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 1? É 1. Então, fica x vezes 2x mais 1, certo? Ao quadrado. x² menos 81. Parece uma diferença de dois quadrados, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado da x²? X ao quadrado. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 81? 9. Então, x² mais 9 vezes x² menos 9. Aí, opa, x² menos 9, eu posso fatorar. Então, eu repito, x² mais 9 vezes... Qual é o número que é elevado ao quadrado da x²? X. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 9? 3. Então, vezes x mais 3 vezes x menos 3. Certo? E nós temos mais um exemplo. x² menos y² mais 3x mais 3y. Certo? Nós temos aí no primeiro caso uma diferença de dois quadrados. No segundo caso, um fator comum. E aí vou deixar para você também rearrumar isso daí como tarefa. E aí você tem esse resultado, x mais y vezes x menos y mais 3, certo? Você pode pausar o vídeo e efetuar esse produto algébrico aí. Mais uma vez a gente agradece e a gente pede que você, em algum momento, se tiver dúvida, pause o vídeo, faça o rabisco no seu caderno, o rascunho, faça mesmo desenvolvimento, certo? Se necessário. E aí depois dê continuidade ao vídeo, certo? Álgebra não é difícil, mas você tem que ter a prática. Assim como também a tabuada, a multiplicação. Você só aprende depois de muitas etapas de resolução, de várias multiplicações. Então, desde já, a gente agradece e te aguarda na nossa próxima aula. Bons estudos e até a próxima.